Muito bom dia a todos. Estamos aqui uma vez mais para o nosso culto no último domingo do mês. E convido a todos para colocarem os seus vasos d'água para frutificação e também para a nossa prece inicial. Levemos os pensamentos ao nosso Pai Criador, agradecendo pelo dia que amanhece, pelo sol que nos aquece, pelo seu amor que nos engrandece, por todo o apoio e auxílio que os amigos espirituais nos oferecem. Agradecer pela família, pelo lar, o trabalho, o agasalho, o pão material e o pão espiritual, que nos chega através dos ensinamentos dos Espíritos e das obras relevantes para o crescimento espiritual de cada um. Que o nosso culto seja abençoado, protegido, com a presença dos amigos espirituais que nos assistem. Que assim seja. Hoje nós abordaremos o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma bem-aventurança que Jesus disse e que ainda traz algumas dúvidas a respeito da mesma. Esse capítulo ele trata basicamente do orgulho e da humildade. Então, quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, o entendimento não é na interpretação vulgar desta frase, porque entre nós, de uma forma discriminatória, emprega-se esse termo pobre de espírito, aquelas pessoas desafortunadas, teoricamente menos inteligentes do que as demais. E não foi isso que Jesus quis dizer. Pobres de espírito seriam simples de coração, aquelas pessoas que humildemente aceitam as verdades de Jesus e tentam colocá-las na prática dos seus dias. Ou seja, elas são dotadas de humildade, o que as habilita ao entendimento dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ao passo que os orgulhosos, que pensam que sabem tudo, que têm o poder sobre todas as coisas, ignoram até mesmo, muitas vezes, a existência de Deus. Pensam que são autossuficientes, que o seu conhecimento, a sua fortuna, bastam para que tenham uma vida melhor, uma boa vida, e ignorando todas essas leis que regem o universo, se isolam do nosso Pai Celestial. Então, o orgulho é um dos piores sentimentos que o ser humano pode alimentar. Diz-nos um amigo espiritual que o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. Entendemos que são dois cânceres, dos mais agressivos que existem, e que precisam ser combatidos na sua base para que diminuam até cessar por completo. Nesse quesito de pobres de espírito, certa feita Jesus pede que
que os seus apóstolos deixem com que as crianças cheguem até ele, e ele coloca uma delas no colo e fala. Mais uma lição para nós, que nós precisamos ser como as crianças que são puras de coração, se almejamos o reino dos céus. Porque a realidade, as crianças, na sua tenra idade, elas não guardam rancor, não são maliciosas, daí serem consideradas puras de coração. Evidentemente que elas nem sabem o que é orgulho, não sabem o que é o ódio. São muito espontâneas. E é dessa maneira que Jesus, então, nos incita a copiá-las, porque um dia nós já fomos crianças e passamos por essa fase também. Só que o dia a dia, as experiências, os sentimentos negativos até então adormecidos no nosso íntimo vêm à tona e nos deixamos levar por eles. E o orgulho é o principal. O orgulho, ele embota o sentimento da humildade. Porque orgulho e humildade são sentimentos antagônicos. E várias vezes Jesus nos deixa exemplos a respeito da importância da humildade. Ser humilde não é ser nulo diante dos problemas da vida. Não é ser aceitar tudo, ignorando o que está ao nosso redor, como se isso também fosse nos aproximar mais do nosso Pai Celestial. Todo sentimento, todo bom sentimento, ele tem que ser proativo. E essa ação, ela é desenvolvida no dia a dia. E é óbvio que Jesus, além do amor que ele devotava a todos nós, ele era humilde de coração, demonstrou isso em toda a sua caminhada. E, no entanto, ele era ativo. Ele sabia como lidar com os problemas daqueles que o cercavam. Sabia que no futuro os homens entrariam por um caminho mais difícil, retardando o seu progresso espiritual, que é esse caminho do alimentar os sentimentos negativos ao invés dos bons sentimentos. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, chama-nos à observação da humildade, dessa pureza de coração que normalmente as crianças têm. A modernidade, a evolução tecnológica tem diminuído a idade das crianças nessa questão da pureza de coração. E os responsáveis por elas precisam estar alertas com relação a isso. Aquela fase lúdica que nós tivemos na nossa infância não é a mesma coisa nos dias de hoje. As crianças muito cedo têm acesso a essas tecnologias ligadas principalmente à informática, à informatização. E o despertamento para os sentimentos negativos está começando mais cedo, como era antigamente. E é óbvio que a criança, ela precisa desse período de amadurecimento até os 7 anos, mais ou menos,
quando o seu espírito se consolida no corpo, para que todas as tendências negativas do passado sejam tolhidas no seu início, antes delas se corporificarem no nosso espírito. Daí a importância dessa fase infantil. E os responsáveis precisam estar alertas quanto a isso. Muita carga de responsabilidade já em idades muito tenras, o que dificulta esse período de sonhos, esse período das boas brincadeiras, esse período das descobertas importantes para a fertilização da mente, ainda muito nova nesta vida. Então, sempre que Jesus podia, ele estava nos alertando a respeito do cultivo dos bons sentimentos. E, infelizmente, nós até hoje ainda interpretamos isso de uma maneira equivocada. Nós, muitas vezes, dizemos que os pobres, materialmente, são humildes. E nem sempre é assim. Tem muita pessoa que não tem recursos financeiros e que são extremamente orgulhosas. E tem pessoas também que têm muitos recursos financeiros e são pessoas humildes. Aquelas que não se deixam escravizar pela fortuna, pelo poder, de uma maneira geral. Os Espíritos nos alertam no Evangelho segundo o Espiritismo com relação a isso. De que adianta o conhecimento? De que adianta o poder temporal? Seja em função do dinheiro, seja em função de um cargo qualquer, de títulos, de berço, se quando adentrarem a pátria espiritual, nada disso servirá. Neste caso, é muito melhor que sejamos humildes verdadeiramente, com poucos recursos financeiros, porém ricos nos bons sentimentos. Então, as posições da espiritualidade irão se inverter. Aquele que é pobre aqui será rico lá, e aquele que é rico aqui será pobre lá. É aquela história de um pobre e de um rico, que chegando na pátria espiritual, o rico com um saco muito grande, cheio de situações em que ele vivenciou, e o pobre com um saco quase vazio. E quando os dois sacos foram colocados numa balança, aquela balança de pratos, aquele saco aparentemente vazio pesou muito mais do que o que estava cheio. É uma história infantil, porém que tem uma parte filosófica muito grande. Então isso Jesus já nos falava desde aquela época. E ele entendia o coração das pessoas. Ele sabia as pessoas que mereciam ser curadas ou não. E esse sentimento de humildade, ele é um sentimento muito importante nesse sentido. Como é que a gente desenvolve a fé se nós não tivermos humildade? Como é que a gente pratica caridade sem termos humildade? Como é que nós vamos valorizar o amor se nós não temos humildade?
Então, o papel do homem inteligente na Terra é justamente esse, de valorizar os bons sentimentos, de trabalhar para que as suas virtudes se desenvolvam, primeiro do que o desenvolvimento da matéria, a aquisição dos bens espirituais. Os bens materiais são importantes na nossa vida, são. Mas eles não são mais importantes do que os bens espirituais. E é muito difícil conciliar as duas coisas. Ser rico de bem material e rico de bens espirituais. Isso também Jesus já falava. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus. Porque a riqueza ofusca. A riqueza embota a humildade. E com isso nós nos distanciamos do nosso real papel e do nosso real valor aos olhos de Deus aqui, na sociedade em que a gente vive. Portanto, caríssimos irmãos, o esforço tem que ser contínuo. A educação espiritual, ela é continuada. É mais ou menos como a educação material. Aquele que chega a cursar uma universidade, ele nunca deixa de estudar, de se aprimorar. E a parte espiritual é mais intensa ainda e é mais difícil. Porque lidar com esses sentimentos ainda tão arraigados no nosso espírito, como o orgulho, é muito difícil, porque esse sentimento nos acompanha ao longo de todas as nossas existências racionais. E como se livrar assim de um vício moral de uma hora para outra? Não tem jeito. Então, as vidas sucessivas nos permitem fazer esse trabalho educativo. Quando Kardec fala em domar as más inclinações, é justamente isso. Aparar essas arestas que ainda nos adoecem do ponto de vista espiritual. Todos os maus sentimentos que ainda conservamos, eles não condizem com as leis de Deus. Jesus foi a personificação de todos os bons sentimentos, e o amor é o que congrega todos eles. E nós não estamos aqui para trabalhar a matéria, nós estamos aqui para trabalhar o espírito, desenvolver o espírito. E a matéria, ela vai se desenvolver paralelamente ao desenvolvimento do espírito. Quantas pessoas são sábias e pouco têm de recursos materiais? Equilibradas, que vivem em paz consigo mesmas, que estão dispostas a auxiliar aquele que sofre. E o sofrimento existe em todas as castas sociais. Tem muito infortúnio oculto que quase ninguém sabe. Da família mais pobre à família mais rica, esses infortúnios ocultos existem. E até nisso existe orgulho por parte de muitos, em não deixar que a sociedade conheça esses infortúnios. E muitas vezes seria necessário. E quem sabe não surgiria alguma solução para esse tipo de infortúnio? O sofrimento ainda é necessário à humanidade. E a gente precisa saber sofrer. E a humildade nos ajuda até nisso.
Eu sofro por entender que, em ocasiões passadas, eu fiz alguém ou muitas pessoas sofrerem. Eu entendo isso, não me revolto com Deus, não me revolto com a própria vida, não penso em tirar minha própria vida, e eu vou continuar buscando soluções para os problemas e os medicamentos para as dores. O cultivo dos bons sentimentos fortalece o nosso organismo físico, porque a gente vai estar de bem com a vida e criamos em torno de nós uma aura de proteção. Os amigos espirituais se aproximam cada vez mais da gente. As vibrações negativas não têm mais forças para nos atingir, tampouco os espíritos que não querem que a gente avance nessa escalada evolutiva. A importância de trabalharmos a humildade também é essa. A pessoa humilde não se deslumbra com as futilidades que a sociedade proporciona, que a tecnologia proporciona. Ela vive bem em qualquer meio, em qualquer ambiente, do mais humilde ao mais sofisticado. Com a mesma disposição, com o mesmo equilíbrio, com a mesma humildade. Às vezes, num primeiro contato, fazemos pré-julgamentos de determinadas pessoas pelo modo dela vestir, pelo modo dela se comportar, até pelo modo como ela anda, como ela fala. E nesse pré-julgamento a gente estabelece que aquela pessoa é orgulhosa. Mas quando nós nos aproximamos dela e a conhecemos melhor, a gente vê que ela não tem nada de orgulho, que é uma pessoa simples, humilde, e que a sua aparência é apenas uma aparência. Porque a humildade, ela está dentro de nós, ela não está na roupa que a gente veste, no jeito que a gente fala, nos bens materiais que nós temos. Ela está dentro. E quando precisa da sua ação, ela age em benefício de quem a possui. É um grande desafio termos humildade nos dias de hoje, em todas as épocas da humanidade, de uma maneira geral. E que pena quando conhecemos certas pessoas aparentemente humildes, mas na primeira oportunidade de um avanço qualquer, seja na área do conhecimento, seja na área da aquisição de títulos, seja na área de fortunas mesmo, ela se transforma, se metamorfoseia numa pessoa orgulhosa. Deixou-se levar pela ilusão do conhecimento, pela ilusão que a matéria até hoje exerce sobre nós. A beleza física é um grande desafio para a humildade. As pessoas que cultivam essa beleza, que nasceram com essa provação, porque a beleza é uma grande provação, assim como a riqueza.
Então, ter essa humildade dentro dessas situações é mais difícil. Precisa ser trabalhada com mais intensidade. E a gente consegue. Todo sentimento que é trabalhado, ele aumenta. Todo sentimento que aumenta, de uma certa forma, ele vai neutralizando o sentimento que lhe é contrário. Até quando nós estivermos cheios dos bons sentimentos. Aí não vai ter espaço para os sentimentos negativos. E a vida daqueles que são mais virtuosos é muito melhor do que aqueles que não são. E a valorização do espírito torna-se prioridade na vida dessas pessoas. E a doutrina espírita é um instrumento muito eficaz para nos ajudar nesse trabalho de renovação íntima. Está tudo no Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. A gente não precisa inventar muitas coisas, buscar tantas coisas além daquilo que a gente já tem em mãos. Pessoas se perdem nesses labirintos. E no Evangelho tem tudo aquilo que a gente precisa. Não há necessidade de buscar fora. Ouça quem tem ouvidos de ouvir e vejam quem tem olhos de ver. Jesus fala também nesse capítulo a respeito de quando a gente for numa festa, não sente nas primeiras cadeiras, vá lá para o final. Porque muitas vezes aquele que senta na primeira, ele é convidado a deixar para uma pessoa mais importante que chegou na festa. É muito melhor você sentar no fim e ser convidado para vir para o início do que o contrário. Isso também numa alusão a essa questão da humildade. Mais uma sabedoria do mestre, exemplificando o valor desse sentimento tão importante nas nossas vidas. Sermos humildes de coração. Essa é uma grande premissa. E o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos, é desenvolver esse sentimento. Exemplos humanos nós temos muito. Está aí para quem quiser ver, ler, entender e trazer para a sua realidade. E a gente não precisa ir muito longe, não. Jesus continua sendo o exemplo maior, o guia maior da humanidade. E ele deveria nos bastar. E é através dele que um dia nós galgaremos esses degraus e conheceremos um pouco mais da intimidade do nosso Pai Celestial. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem. Esta
é a lição da manhã de hoje. Gostaríamos agora de fazermos a fluidificação das águas e, em seguida, a prece de encerramento. Não se esqueçam de darem o like aí, porque isso fortalece o canal. Acho que todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar. Então vamos fechar os olhos, estender as mãos sobre os vasos d'água, sentir que delas são emanadas energias e sentir também a presença dos amigos espirituais no lar de cada um, transmitindo as suas energias juntamente com as nossas para a transformação das águas em medicamentos poderosos que irão fazer a diferença para o nosso perispírito e o nosso corpo na reconstituição da nossa saúde psicoemocional, na nossa saúde fisiológica, para que o nosso organismo seja capaz de responder à altura às invasões dos antígenos na nossa corrente sanguínea. E assim mantendo-nos saudáveis para continuarmos nas nossas lutas diárias de crescimento espiritual. Que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por mais esse culto realizado nesta manhã. Que todos tenham um bom domingo, que todos tenham muita fé, muita coragem, muito amor, muita esperança de que tudo vai mudar, está em processo de mudança, e que o reino de Deus se estabelecerá no nosso coração, mais dia ou menos dia. Muita paz para todos. Que assim seja.